A existência de gigantes é aqui confirmada. Isto foi descrito em uma carta à Academia Francesa de Ciências, em 1766, pelo Dr. Matthew Matty, o secretário da British Royal Society. Ele estava se referindo à confirmação de gigantes no extremo sul da América do Sul pelo explorador inglês John Byron. Mas relatos de gigantes nesta parte do mundo remontam a mais de 2 séculos. Vamos então ao raremaps.com para dar uma olhada no mapa especial. Este é um mapa de 1544 das Américas de Sebastian Münster. Há recursos interessantes neste mapa. Um deles são as palavras latinas Regio Gigantum. Isto se traduz como região dos gigantes. Este mapa não está sozinho. Se pesquisarmos o termo gigantes, representações de gigantes aparecem na mesma região. Mas certamente gigantes não vivem aqui hoje. Então, quem eram estes gigantes? E o que aconteceu com eles? Os primeiros avistamentos por europeus destes gigantes foi em 1520 por Ferdinand Magellan e a sua tripulação, a quando da sua circunnavegação do mundo. Magellan foi morto antes de voltar para a Espanha, mas o assistente dele, António Picafetta, escreveu isto. Um dia vimos um homem nu, de estatura gigante, na praia dos portos, dançando, cantando e jogando poeira na cabeça. Quando o gigante ficou na nossa presença e dos capitães generais, ele admirou-se e fez sinais com o dedo levantado para cima, acreditando que viemos do céu. Ele era tão alto que chegávamos apenas à cintura dele, e ele era bem proporcionado. Magellan chamou estes gigantes de pentágonos. Enquanto Picafetta nunca explicou as razões de Magellan para o nome, há muito se supõe que pata veio da palavra portuguesa e espanhola do mesmo nome, embora ele tenha tomado o nome de uma figura literária de um romance espanhol do início do século XVI. De qualquer maneira, o nome acabou pegando e a região ficou conhecida como Patagónia, que tem o significado de terra dos pés grandes. Magellan supostamente capturou 2 gigantes para os levar de volta à Espanha e provar a sua existência. Mas como Magellan e a maioria dos seus homens, os gigantes, não sobreviveram à jornada e aparentemente os seus restos mortais foram eliminados. Mas não importava se havia provas tangíveis. Os registros espanhóis começaram a aparecer nos mapas e em 1579 o senhor capelão do navio de Francis Drake, Francis Fletcher, também escreveu sobre o encontro de nativos muito altos na sua circunnavegação. Ele escreveu: homens em altura e grandeza tão extraordinários que não têm comparação com qualquer dos filhos dos homens neste dia no mundo. Mas ele alegou que eles eram um pouco mais baixos do que o espanhol havia descrito. Ele colocou o mais alto com cerca de 2,3 metros de altura. Embora mais baixos, estes relatórios em inglês apenas pareciam confirmar a existência dos gigantes. Talvez os ingleses simplesmente não tinham visto o mais alto deles. Nativos altos que poderiam ser descritos como gigantes continuaram a ser relatados ao longo do final do século. Em 1587, o explorador inglês Thomas Cavendish relatou pegadas de gigantes na região e o companheiro de Cavendish, Anthony Knivet, afirmou ter visto gigantes vivos com 3 metros de altura e um cadáver que ainda era mais alto. Antes da virada do século, 2 capitães holandeses escreveram sobre os encontros com esses gigantes. Um disse que eles tinham 3 metros de altura e outros quase com 3 metros e meio. Mas apenas o que ele chamava de tribo Terminã eram tão altos. Ele afirmou que outras tribos da região eram de estatura média. No século XVIII, os relatórios foram misturados. Alguns relatos dizem que havia de facto gigantes, enquanto outros diziam que eram só mais altos que os europeus, mas não podiam ser descritos como gigantes. Assim, a Patagónia continua a ser rotulada em mapas do século XVIII, embora as suas representações com os gigantes em mapas tenham se tornado menos comuns, o que provavelmente pode ser atribuído a mudanças de estilo.
Mas aqui está uma de 1752 com uma imagem desenhada fora do próprio mapa. Em 1767, um relato do capitão naval britânico John Byron foi publicado. Nele, ele confirmou a existência dos gigantes e ao lado dele estava uma imagem de uma família de gigantes com um membro da sua tripulação oferecendo-lhes um biscoito. E o Dr. Matthew Matty escreveu para a Academia Francesa de Ciências falando que os gigantes lá estavam confirmados. Ele escreveu: cerca de 500 patagónicos de pelo menos 3 metros foram vistos e examinados pela companhia de um dos nossos navios que acabou de dar a volta ao mundo. E esta carta foi publicada no London Chronicle para todos verem. Mas, logo após, uma das mais prestigiadas publicações científicas de França publicou uma alegação de que os britânicos simplesmente haviam inventado tudo para distrair da finalidade mercenária dos navios da Inglaterra ao largo da costa da Argentina. Assim, em 1773 foi publicado também outro livro que inclui relatos de exploradores famosos da época, que incluía John Byron. Descobriu-se que os relatos anteriores de Byron não passavam de rumores. Byron declarou oficialmente: um deles, que depois parecia ser o chefe, veio na minha direção. Ele era de uma estatura gigantesca e parecia realizar as histórias de monstros em forma humana. Se eu sou um juiz de altura pela proporção da sua estrutura para a minha, não pode ser muito inferior a 3,3 metros. Em 1767, outro oficial da Marinha Britânica, o capitão Samuel Wallis, fez as suas próprias medições, mas em vez de estimar, ele trouxe consigo uma vara de medição para a Patagónia. O homem mais alto que ele mediu tinha mais de 2 metros, mas ele relatou que a maioria tinha cerca de 2 metros de altura. Em um livro de 1774, um missionário jesuíta chamado Thomas Faulkner passou quase 40 anos entre as tribos da Patagónia, menciona que um chefe tinha mais de 2 metros de altura e também afirma: o povo patagónico são pessoas de corpo grande, mas nunca ouvi falar dessa raça gigante que outros mencionaram. Embora eu tenha visto pessoas de todas as diferentes tribos de índios do sul. Para a maioria, estes 3 relatos acabam com a crença dos gigantes patagónicos, enquanto outros acham que há uma teoria de conspiração por detrás. Pensa-se também que estes relatos estavam descrevendo os 2 índios galeses que são nativos da área da Patagónia Argentina. A altura média de 6 pés na época era cerca de 1,8 metros. Para o europeu médio, os nativos certamente pareciam grandes. Os europeus tinham apenas 1,6 m de altura em média. E logo o termo gigantes poderia também ter sido um pouco exagerado. Se realmente gigantes existissem na região, provavelmente teriam sido exterminados por doenças ou genocídio, mas nenhuma evidência arqueológica jamais foi encontrada por lá e nenhuma evidência foi trazida para a Europa, apesar das supostas tentativas. Há 2 explicações. Uma é uma teoria de conspiração, dizendo que esconderam todas as ossadas. Mas a explicação mais provável para não haver nenhum avistamento de gigantes na era moderna e que deu início ao mito foi publicado apenas 100 anos após a circunnavegação de Magellan. O sobrinho de Francis Drake escreveu: Magellan não estava totalmente enganado ao chamá-los de gigantes, pois geralmente eles se diferem do tipo comum de homens. Mas ainda assim não são tão monstruosos ou gigantes como relatados. Havia alguns ingleses tão altos quanto os mais altos que poderíamos ver, mas porventura os espanhóis não pensaram que algum inglês iria lá para reprová-los. E aí, meus amigos, o que é que vocês acham disto tudo? Eu também já fiz vários vídeos sobre gigantes bem incríveis neste canal, mas estes factos sobre a época dos descobrimentos eu ainda não tinha partilhado. O que é que você acha? Será que havia ou não gigantes nas Américas do Sul quando os europeus lá chegaram? Por favor, partilhem abaixo nos comentários que eu adoraria saber a sua opinião. E já agora, ajude o canal, ajude-me a mim, dê um joinha e subscreva para mais vídeos curiosos. O meu nome é Rui Ludovino. Tenha um dia fantástico.